Ei pessoal do blog Âncora, hoje eu tô aqui mais uma vez pra gente conversar sobre uma indicação da semana e hoje a gente vai falar sobre dois livros. Um é o Anne de Green Gables e o outro é o Anne de Evelyn. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, para começar, eu queria contar pra vocês que eu ingressei nesse mundo de Anne pela série da Netflix, tá? Eu vi todas as temporadas numa sentada só. Eu gostei tanto, gente, que eu acho que eu não demorei nem um mês pra ver tudo. Fiquei apaixonada pela Anne, pela personagem, eu amei a atriz que contrataram pra fazer a série da Netflix, porém eu não sabia que, antes de começar a assistir, eu não sabia que a história era baseada num livro, e eu também não sabia que a série não tinha um fim igual ao do livro. Bom, vamos lá, vou explicar para vocês. Na realidade, Anne é uma série de livros escrita pela autora Lucy Maua Montgomery. Não sei se eu tô falando no inglês perfeito, mas ela é uma autora canadense, mais conhecida pelo nome de L.M. Montgomery. Eu acho que vou deixar escrito aqui, que meu inglês não é muito bom, que começou a publicar o seu primeiro livro em 1908 e a série teve sucesso imediato. Eu vou começar conversando com vocês sobre os livros e aí depois eu vou conversar sobre a série pra gente poder entender um pouquinho as diferenças. E aí, como vai ter um pouquinho de spoiler, você pode parar antes caso você não tenha assistido e ainda queira assistir, tá? Anne de Green Gables, ou Anne com E, como ela gosta de ser chamada, ela é uma garota órfã que foi adotada por engano por Marilla e Matthew Cutberry. Gente, eu sou péssima, por favor, ignora, tá? São os Cutberry. Eles moram em uma linda casa na fazenda. A casa chama-se Green Gables, que fica numa linda ilha conhecida por ela como Ilha do Governador. E pelas descrições da autora e da própria Anne, ela é uma ilha incrível. É bem complicado falar com vocês se Green Gables é uma ilha incrível mesmo, porque toda a história é narrada pela visão da Anne. E Anne é uma menina com imaginação muito fértil. Na realidade, ela imagina várias coisas e ela torna qualquer situação, da mais simples a mais animada, a mais complexa, ela na realidade tira leite de pedra. Ela pega um lugar que poderia ser simples, você poderia passar sem enxergar nada de belo, e ela enxerga cada detalhe de beleza daquele lugar. Mas você deve estar se perguntando como é que a Anne foi adotada por engano. Na realidade, o Matthew e a Marilla já estão ficando muito velhos e o Matthew não tem condições de ficar fazendo todos os afazeres da fazenda e do sustento da família. Então eles decidem adotar um menino para poder ajudá-los. Porém, quando o Matthew vai buscar esse menino na estação de trem, na realidade ela é uma garotinha. O Matthew se apaixona por ela de cara. Ele fica um pouco confuso, ele não sabe o que fazer com a menina quando ele a encontra e resolve levar ela para casa para a Marilla poder resolver a situação. Só que a Marilla fica totalmente perdida quando vê uma menina chegando, porque eles têm um certo preconceito com adotar crianças, principalmente adotar meninas. E quando ela descobre que essa menina é ruiva, é pior ainda, porque na realidade existia uma crença que os ruivos eram descendentes de bruxas. E com essa imaginação super fértil que a Anne tinha, isso sempre fica como se fosse um questionamento, né? O que seria bruxa na realidade? Porém, Marília então resolve deixar a menina dormir lá aquela noite, para no dia seguinte devolvê-la ao orfanato. Porém, essa menina. Porém, devolvê-la ao orfanato. Porém, a Anne. Porém, a Anne. Porém, a Anne tem tanta energia, é tão pra frente, tão animada, ela dá uma vida tão grande à casa, que no dia que ela vai devolver a Anne pro orfanato, no caminho de volta, ela acaba se apaixonando pela garota. Ao chegar no orfanato para devolvê-la, ela acaba descobrindo então que a Anne seria
deslocada para ficar com uma outra família. E ao chegar lá, Marilla acompanha esse lugar onde a Anne vai ficar. Ela descobre que seria um lugar onde a Anne praticamente seria escrava. Ela seria contratada para lavar, passar e cozinhar dos filhos de uma senhora. Ela começou a gostar tanto dessa menininha cheia de energia que Marilla não teve coragem de deixar ela naquele lugar e levou ela de volta para casa. E é aí que toda a história começa. Esse livro é uma introdução à história de Anne, onde a gente vai acompanhar a introdução dela a essa nova família, como ela tem um sentimento de rejeição, todos os traumas que ela teve por viver no orfanato. A gente vai acompanhar a primeira amizade que ela faz, a primeira ida ao colégio, a sede de conhecimento que essa garota tem, como ela quer ser melhor do que todos, como ela se esforça para estar sempre se superando. A gente vai acompanhar a forma dela de enxergar o mundo, como que uma garota que passou por tanta dificuldade consegue sempre ver o mais belo de tudo e de todos. Pessoal, essa aqui é uma história inspiradora e eu vou ler para vocês alguns trechos, como eu sempre gosto de fazer, para vocês entenderem um pouquinho o que eu tô falando. Tem umas marcaçõezinhas aqui, vou tentar achar uma assim aleatória. Vou ler um trechinho aqui de quando o Matthew chegou na estação de trem para buscar o menino, e na realidade esse menino era uma menina. Vamos lá? Isso aqui é Anne falando quando ela estava esperando na estação e ela descobriu quem iria buscá-la. Ela já o observava desde que ele passara por ela, e naquele momento tinha os olhos fixos nele. Matthew não estava olhando para ela, e não saberia descrevê-la mesmo se estivesse. Porém, um observador normal teria visto o seguinte: uma criança de cerca de 11 anos, com um vestido de lã cinza, muito curto, amarelado, muito apertado e muito feio. Usava um chapéu de marinheiro castanho desbotado e sob ele, descendo até as costas, viam-se duas tranças grossas de cabelo muito ruivo. O rosto era pequeno, branco e magro, e também cheio de sardas. A boca era grande, assim como os olhos, que pareciam ora verdes, ora cinzentos, dependendo da luz e do seu estado de espírito. Isto, para um observador comum, um observador mais atento, teria notado que a garota tinha um queixo pontiagudo e pronunciado, que os olhos grandes eram cheios de vivacidade e espírito, que a boca era cheia e expressiva, que a fronte era alta e perfeita. Ou seja, o nosso observador mais atento teria concluído que não era uma alma banal que habitava o corpo daquela garotinha desamparada, de quem Matthew Cutberry sentia tanto medo. Vamos lá, tem mais um trechinho aqui, só para me mostrar para vocês a forma da Anne de pensar. Vamos lá, isso ela estava indo ainda conhecer Green Gables. Bem, aí está uma coisa que precisamos descobrir um dia. Não é maravilhoso pensar em todas as coisas que ainda temos de descobrir? É o que me deixa feliz por estar viva. Este mundo é tão interessante, não seria nem metade do que é se soubéssemos tudo, não é mesmo? Aí não haveria espaço para imaginação, não é? Estou falando demais? As pessoas vivem me dizendo que falo demais. O senhor prefere que eu fique calada? Se preferir, posso parar de falar. Eu consigo parar, quando estou determinada, apesar de ser difícil. Pessoal, aqui é só uma introdução desse livro. É super gostosa a escrita, sem contar que tem essa edição maravilhosa, mas também tem várias outras edições aí no mercado, da mais cara até a mais barata. Porém, essa tradução é bem legal. O livro é lindo, é muito gostosinho de ler, a capa é de tecido, capa dura, mas qualquer edição vale a leitura, tá? Nesse livro aqui a gente acompanha até a formatura da Anne, quando ela consegue finalizar o colegial e a partir daí ela vai ter que decidir o que ela vai fazer na vida, tá? Outro ponto bem interessante desse livro é entender como que a relação entre Marilla e a Anne começa a crescer. Na realidade, Marilla é uma pessoa calma, sistemática, ranzinza, que está acostumada a ter sempre tudo do jeito que ela sempre quis. E quando chega a Anne, que é um furacão em forma de menina, mudando tudo, alterando tudo, elas vão criar uma relação tão legal, tão interessante, de confiança, de cumplicidade, que, sim, poucas vezes a gente vê num livro, tá? Apesar desse aqui ser um clássico, ter sido escrito em 1908, realmente vale a pena a leitura. Se você tem filhos nessa fase de 10, 11 anos, é uma leitura bem interessante para você fazer com ele. Tem vários ensinamentos interessantes. Mesmo naquela época, a Anne é uma menina revolucionária, ela quer ocupar o lugar dela, ela sabe o potencial dela. Então isso é muito, muito legal de acompanhar.
E eu gostei tanto desse livro que assim que essa editora lançou o N de Avonlea, eu comprei para ler e nem chegou direito, eu já li. Ele pulou na frente de todos os outros livros. Principalmente porque nessa pandemia a gente tá precisando daquelas leiturinhas gostosas que dão um quentinho no coração. Então vale super a pena acompanhar essa série. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre N de Avonlea. Sobre esse segundo livro, eu não posso falar muitas coisas sem dar grandes spoilers. Mas uma coisa que é válida de comentar é que poucas vezes eu entrei num segundo livro de alguma série e continuei tão apaixonada como no primeiro livro. Ou seja, esse é um livro que continuou me fazendo rir, que continuou me deixando apaixonada, que me fez sentir cativada de acompanhar a história, que me tornou mais ainda apaixonada por Anne. Vamos lá, deixa eu tentar dar algumas informações sem dar spoilers. Nesse livro aqui, a gente vai ter a continuação. No livro anterior, a Anne terminou o ensino médio e agora ela pode lecionar como professora. Porém, acontece uma coisa aqui que vai mudar um pouquinho toda a programação que ela tinha para a vida. A intenção dela inicialmente era trabalhar como professora até conseguir entrar para a faculdade. Então, ela retorna para Green Gables, vai virar professora do colégio de lá, o colégio onde ela mesma estudou, e os amigos dela, que a gente conheceu no primeiro livro, também vão lecionar, a maioria em colégios próximos ali à ilha. Outro ponto interessante desse livro é que a gente tem a inserção de dois personagenzinhos novos que também vão ser acrescidos à história e que vão fazer a Anne se tornar uma pessoa mais madura e mais responsável. Ou seja, ela vai acolher na vida dela duas pessoas que ela vai precisar dar o mesmo amor que ela precisou na época. Um outro ponto interessante em Anne de Avonlea é que ele continua trazendo aqueles ensinamentos fantásticos da Anne, aquela forma de ver a vida encantadora, aquela forma de valorizar, de tentar sempre embelezar tudo, de mostrar que a beleza também é importante, que o belo é válido, nos torna mais felizes, que a gente tem que tentar sempre cuidar da nossa cidade, deixar ela bela e agradável para todos. A gente também acompanha mais uma vez Anne tentando resgatar pessoas que estão sozinhas, tentando servir de cupido para um relacionamento. A gente também acompanha algumas colegas dela se apaixonando, os novos relacionamentos se formando. É muito legal, tá, pessoal? Eu não quero contar muito para não tirar o prazer de vocês de ver, de ler esse livro, porque senão eu vou acabar dando um pouquinho de spoiler, tá? Mas a gente acompanha aqui uma fase de Anne onde ela tá em Green Gables, ela tá lecionando como professora e tá ali envolvida em melhorar a cidade. E tem esses dois personagens novos também que são bem interessantes que apareceram aqui. Então, para não perder o costume, vou tentar achar aqui nas minhas marcações algum comentário, alguma coisa dela que seja válido para vocês entenderem o espírito desse livro. Vamos lá. Vamos lá, isso aqui é bem interessante para vocês entenderem a forma de pensar de Anne. Ao tentar agradar as duas garotas, Gilbert não obteve êxito com nenhuma. Jane meneou a cabeça. Vou bater nos alunos sempre que forem malcriados. É o caminho mais curto e mais fácil de convencê-los. Anne lançou um olhar desapontado para Gilbert e disse: Eu jamais vou bater em uma criança, repetiu a garota firmemente. Não acho nem bom nem necessário. Aí, imagine só então um aluno seu sendo malcriado e desrespeitoso com você depois que você lhe disse para fazer alguma coisa, perguntou Jane. Bem, eu diria para ele ficar depois da aula e conversaria com ele firmemente, mas com gentileza, Anne respondeu. Sempre há algo de bom dentro das pessoas, e a professora tem o dever de encontrar e desenvolver isso. É o que nos dizia nosso professor de administração escolar na Queen's, você sabe. Você acha que pode encontrar alguma coisa boa em alguém depois de uma surra? Acho muito mais importante tentar influenciar as crianças para o bem do que ensiná-la a regra dos R, como dizia o professor Rini. Olha que trecho interessante para a gente entender um pouquinho a forma de lecionar o que a Anne tinha como importante para a vida dela. Vou tentar achar um outro trechinho aqui. As linhas e os versos são apenas as vestes superficiais do poema, assim como os babados e os debruns da sua roupa não são você, Jane. O verdadeiro poema está na alma que há dentro dele, e aquela minúscula maravilha é a alma de um poema que ainda não foi escrito. Não é todos os dias que se vê uma alma, mesmo que seja de um poema.
nesse trecho aqui ela tá falando das bétulas, tá? Então, assim, numa pequena flor, ela enxerga um poema. Então, vamos conversar um pouquinho agora com vocês aqui sobre a comparação desses dois livros com a série da Netflix. Vamos lá! Se você não quer spoiler, para por aqui, vai ler os livros ou vai ver a série. Mas uma dica que eu quero dar aqui que é muito importante. Eu assisti a série primeiro e ela me deu ânimo para ler o livro. E tem vários pontos parecidos, até que é realmente uma adaptação muito boa. Porém, os diretores que adaptaram a série trouxeram vários pontos da atualidade, alguns questionamentos que não existem no livro. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês a partir de agora. Bom, a série da Netflix foi produzida em parceria com a BBC e só teve 4 temporadas. E, infelizmente, foi cancelada, mesmo com vários fãs e o apelo de várias pessoas para que continuasse. Então, na série, a gente só vai ter o acompanhamento basicamente do primeiro livro, com um final alternativo que foi criado. A série também possui alguns personagens diferentes e trazem alguns questionamentos que não existiram no livro. Eles trazem um pouquinho de feminismo, um pouquinho de respeito à diversidade de gênero, o respeito a pessoas mais idosas. Bom, para começar, existe uma pequena diferença na atriz que faz a Anne, que é essa aqui que vocês estão vendo na imagem, e na personagem criada pela Montgomery. A única diferença, se vocês podem ver, é só que o cabelo da personagem criada é bem mais ruivo e os olhos são verdes, enquanto a Anne da série não possui olhos verdes, possui olhos azuis. Outra coisa que não é tão aprofundada na série, que é bastante aprofundada no livro, é a amizade de Anne com Diana. Vocês vão conhecer ela no livro e vocês vão entender o quão legal é essa amizade, o quanto foi importante para Anne, o quanto fez diferença na vida dela essa amizade. E na série a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas não é tão focada, tá? Até porque a série levanta um pouquinho outros pontos que não existem no livro. Um ponto um pouquinho diferente aqui na série é que a Diana consegue convencer os pais a ir pro Queen's College, e no livro Diana é a única personagem que não consegue ir porque os pais não permitem, porque estão preparando ela pro casamento. Outra coisa também que é bem interessante é que na série da Netflix eles focaram bastante no passado de Anne como sendo sombrio e sofrido. E no livro ele meio que passa batido, só comenta algumas partes sobre o passado, não é tão focada no passado dela. E também no livro ela não tem tanta dificuldade de se adaptar na escola, como na série, mas eu achei que ficou mais cinematográfico, mais interessante do jeito que a série foi feita. Tanto que eu me apaixonei pelo livro, principalmente pela série, porque foi mais ou menos como Harry Potter, não sei se vocês tiveram isso. Harry Potter, depois que eu conheci os personagens do filme, eu li o livro enxergando os personagens. E aconteceu a mesma coisa com Anne. Eu assisti a série e aí eu fui ler os livros e os personagens da série eram os personagens do livro na minha cabeça. Então isso foi bem legal de poder ter uma imagem criada, de poder vivenciar mais ou menos o que aconteceu. Então vale a pena também para quem gosta de assistir a série antes do livro, para quem não se importa muito com essa ordem. Um ponto positivo é que na série da Netflix os diálogos são praticamente cópias dos diálogos dos livros, principalmente as falas mais interessantes de Anne. Então vale a pena conferir. E a atriz é espetacular. Ela conseguiu capturar bem o sentimento que a gente tem quando a gente lê a Anne no livro. Então ela ficou bem parecida e bem real para mim. Outro ponto é que existem alguns personagens que não existem no livro, só na série. Como a série acaba sem um final conclusivo, a gente acaba não tendo muito não sabendo muito o que vai acontecer com eles, né? A gente não tem um fechamento do ciclo. E também tem um pouquinho diferente a história do Gilbert e como os dois se apaixonam, tá? Eu falei que a gente ia ter spoiler, então o spoiler é esse aí. E agora, um alerta de spoiler mais chatinho, é que no livro, Gilbert e a Anne se apaixonam de uma forma diferente do que da série. A série é bem mais romântica do que o livro, até onde eu li, porque aqui no segundo livro eles ainda não se envolveram completamente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas duas indicações. Os meus comentários ajudem vocês a investir na leitura dessa série e que a Anne, junto com todos os amigos e a família dela, possam trazer um quentinho para vocês nessa época tão linda que é dezembro, Natal, final do ano, e que a gente precisa, e nessa época tão tensa de pandemia que a gente precisa um pouquinho mais de calmaria e de amor no coração. Então, um beijo, a gente se vê nos próximos vídeos e até lá! Ah, uma outra coisa importante. Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, não deixa
de curtir esse vídeo, de apertar o sininho para receber todas as nossas notificações e de se inscrever aqui na nossa página. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá!